Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da montagem do HB819. Dessa vez nós vamos focar em configuração de rádio. A gente vai começar falando um pouco como eu faço o meu processo de configuração de rádio, quais são os passo a passo que eu faço tanto mecanicamente do carro, como também dentro da programação do rádio. E algumas dicas que eu vou dar para vocês não terem problemas tanto na programação do rádio, mas principalmente nas linkagens no carro, que eu vejo que é algum dos erros mais comuns que o pessoal faz, que é não explorar totalmente o seu rádio, e também alguns erros na montagem, na configuração, principalmente de linkagem, que o pessoal acaba fazendo e que muitas vezes comprometem não só a performance do carro, mas principalmente acaba perdendo muito tempo na pista tentando fazer as coisas funcionarem, enfim. Vamos lá. Bom, como a gente comentou no vídeo anterior, a gente instalou esses servos, instalamos o rádio. Aqui a gente está usando dois servos da MKS Series X5. Eles têm 38 kg de torque, 0.085 segundos de velocidade, e a gente está alimentando eles com uma bateria de lipo para ter a melhor performance possível, tá? A gente também vai utilizar horns de alumínio da HB, são dois horns de 25 dentes que são para esse tipo de servo. A HB também tem essas mesmas variações de horns de alumínio em 24 dentes e em 23 dentes, para você utilizar também no seu servo de preferência. Então tá, vamos lá. O que eu vou separar esse vídeo em dois grandes grupos, tá? Primeiro as linkagens iniciais e também as observações em termos de programação de rádio. Depois a gente vai falar um pouco mais da mecânica dos links mesmo dentro do carro, antes de passar depois para a programação propriamente dita de rádio, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é as checagens dentro do carro. Então, o que eu gosto de fazer é, primeiro, verificar se os horns estão entrando corretamente nos servos, ok? Então, estão entrando sem problema algum. Depois, o que eu gosto de fazer é verificar, ainda com servos desligados, as posições neutro. O que eu chamo de posição neutra? É quando o teu servo está na posição que teoricamente seria a neutra do rádio, como é que se comporta os links. No caso da direção, se a gente for dar um zoom aqui, esse link tem que estar, se esse link está 90 graus, o salva-servo tem que estar também 90 graus. Aqui ele está um pouquinho fora, então eu vou experimentar encurtar mecanicamente esse link. Então, vamos dar um giro aqui. Parece que ele deu uma melhorada. Vamos novamente. Mais um. Mais um giro. Ok. Parece que agora realmente está alinhado. E vamos fazer a mesma coisa com o nosso acelerador. Aqui no seu motor, geralmente ele vai ficar 90 graus. E aqui ele deve ficar também 90 graus. Aqui no horn a gente tem 3 posições disponíveis. A gente montou conforme o manual no meio. Porém aqui a gente vai ter que fazer uma mudança na posição, porque quando eu coloco 90 graus aqui, eu não fico reto com o meu link de motor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e colocar na posição de dentro aqui do horn. No caso do freio, ele já aparece ok na posição correta do manual. Ok? Então vamos lá. Vamos mudar essa posição
e voltamos já já. Ok, voltamos, já mudamos a posição do link do acelerador. Dá para ver que agora ele está retinho, 90 graus aqui na posição mais ou menos neutro. E também outra coisa importante, eu mexi na posição do link no carburador, para ele ficar também um pouco mais reto. Pode ver que aqui está um ângulo praticamente 90 graus. Quando a gente puxa ele aqui, ele também não está nem muito para baixo, nem muito para cima. Mecanicamente, de início é isso, depois a gente vai verificar as regulagens de freio, mas antes vamos ligar no nosso rádio. Que eu vou tirei os dois servos, os dois horns. A gente pode ver que no rádio, esse aqui é um Sanva M12S RS, a gente vai programar, fazer as funções básicas, o que eu gosto de checar antes, tá? Sempre os dual rates de direção e de freio e acelerador sempre 100%. Depois, quando a gente entrar em EPA, os endpoints, todos eles começando com 100%, todos os subtrins gerados. Aqui é reverso normal que a gente já fez previamente. Subtrim, EPA e os trins também. Aqui a gente pode ver na tela, os trins estão zerados. Essa é a posição inicial para configurar os servos, tá? Então, por exemplo, acelerador. Eu vou colocar ele manualmente aqui. Obviamente, antes vamos ligar o receptor. Receptor ligado. Check de servo feito. Aqui eu já vou pegar os parafusos que eu estou usando. Todos os servos MKS eu recomendo usar um parafuso de pelo menos 2.6 ou 2.7 milímetros. Ok. Servos no lugar. Vocês já viram que, por exemplo, tanto o acelerador quanto o freio já estão demais. Então vamos começar aqui pelo PA. Tanto de acelerador como de freio. Freio eu já vou reduzir para uns 30%. Provavelmente a gente vai reduzir mais. EPA de motor eu já estou colocando 70%, mas eu já vou explicar como que a gente vai fazer isso. Antes eu quero mostrar para vocês subtrim para a gente alinhar realmente os servos. Pode notar que aqui o servo de acelerador está um pouquinho voltado para o lado do freio. Então eu vou vir em throttle e vou colocar um subtrim positivo para o acelerador, para o freio, até ele ficar alinhado. Foi pouca coisa. Ó. Eu só falei ao contrário, antes ele estava voltado mais para o acelerador, estava assim, então eu apliquei um subtrim de freio. E aqui é a mesma coisa. A gente vai aplicar um subtrim para a direita até o horn ficar centralizado, que é mais ou menos por aqui, em 29 para a direita. Ok. Feito esse primeiro subtrim, eu sempre gosto de checar a rolagem do carro.
parece que não modificou tanto. Vamos para o endpoint de acelerador. Espero que essa posição vocês consigam enxergar. Aqui eu vou entrar na programação do endpoint novamente. Vou em acelerador. Aqui. Eu vou abrir ele com completamente mais ou menos 70%. Tu pode ver que ele está abrindo todo. Mas para ter certeza que ele esteja abrindo todo, eu vou colocar ele em 65. Diminuir um pouquinho. Vou abrir novamente. Ó, dá para ver que sobrou ainda. Ou melhor, faltou ele abrir. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir ele novamente. Vou tentar melhorar o ângulo aqui para vocês. E vou manualmente adicionar um endpoint. Vou fazer esse processo várias vezes. Pronto. Aqui lembrando, tá? Eu estou usando um Venturi de 7 milímetros, ou melhor, do tamanho 7. Então, sempre que você modificar o Venturi, colocar um 7,5, 8, 9, ou diminuir para 6,5, 6, 5 e 8, você vai ter que refazer o endpoint do acelerador, tá? Pronto, o endpoint feito aqui, eu ainda gosto, na verdade, de checar mais um ponto, que é aqui, ó. Vocês estão vendo que na linkagem do servo eu ainda tenho esta folga aqui, que ficou de quando eu ajeitei o subtrim, tá? Essa folga aqui tá até um pouco demais, então você pode tirar ela de duas formas, ou mexendo aqui no link, ou mexendo ou soltando ou mexendo nesse batente. Muito bem, produção, ou mexendo nesse batente. Então eu vou tirar um pouquinho dessa folga manualmente, puxar esse parafuso, voltar aqui. Eu nunca vou colocar esse batente direto encostado no horn, tá? Até por uma questão de proteção do servo, tá? Pronto, agora tá legal. Muito provavelmente, como eu encurtei aqui, eu tirei um pouco mais dessa folga, o meu endpoint ele ficou maior do que eu preciso. Então eu vou diminuir aqui novamente. Deixa eu voltar para a posição que eu estava. Aqui, perfeito. Eu vou então abrir de novo, voltar ao 65 e adicionar endpoint até eu ver que o carburador está abrindo inteiramente. Um passo legal de tu ver que a tua linkagem aqui desse retentor não está atrapalhando o retorno é fazer justamente o que eu estou fazendo agora. Se eu frear, eu não vejo mudança dentro do carburador, ou seja, o meu neutro ele não está acelerado. Que quando eu tenho alguma, eu vou fazer manualmente, tá? Quando eu tenho alguma, ou o meu horn está posicionado fora, ou meu trim tá errado, meu subtrim tá errado, ou eu não deixo muita folga aqui, eu tenho essa questão. Eu acabo tendo uma folga, que aqui a gente não tem, porque a gente já deixou uma folga aqui. Nosso subtrim e trim estão legais, estão zerados. Então é isso. De endpoint de acelerador, estamos prontos. Esse é um das opções de fazer um endpoint de acelerador, tá? Se você está no meio lá da corrida, vai mudar de Venturi, enfim, ou quer checar o seu
quer checar a sua abertura, o que a gente pode fazer também é o seguinte, pegar... Opa, ao contrário. Pegar o neutro. Vou te dar um neutro aqui. E abrimos todo ele. Ele vai te dar, basicamente, a abertura do teu Venturi. Aqui já deu pra ver que ele está abrindo até um pouquinho menos. Eu vou deixar assim por enquanto. Se eu precisar abrir um pouco mais, depois... Ok. Bom, freio. Freio, o que que eu procuro, tá? Aqui nos dois batentes de freio, eu sempre deixo os dois iguais, para eu ter sempre a mesma resposta, tanto do freio traseiro como do dianteiro. E aqui o que eu procuro é o neutro deixar o carro o mais livre possível. Tá, ok, mas como é que eu vejo isso? Simples. Eu tô agora no neutro, eu faço uma rolagem com o carro e eu vou gradualmente acelerando o carro para ver se essa rolagem fica mais solta. Se a rolagem do meu carro fica mais solta, é porque o meu neutro está acionando o freio. Se ele está acionando o freio, tem duas maneiras de eu resolver isso. Ou mecanicamente, na pastilha de freio, ou seja, eu dou mais espaçamento entre as pastilhas, ou mecanicamente também pelos batentes de freio, aqui é onde a gente regula. Se eu girar sentido anti-horário, eu vou dar mais freio traseiro. Se eu girar sentido horário, eu dou menos freio traseiro. E a mesma coisa com esse batente aqui, que é o meu freio dianteiro. A minha regulagem de freio eu começo sempre como ela está aqui, 50-50, então a gente vai ter a mesma tensão dos dois freios, tá? Essa é uma regulagem standard para praticamente todas as pistas que você pode iniciar sem problema algum. Geralmente, quando eu quero mais rotação no meu carro, principalmente entrada de curva, eu aplico um pouco mais de freio traseiro. E quando o meu carro quando ele chega para a curva um pouco mais solto de traseira, pode ser que até não seja tanto regulagem do seu carro, mas pode ser que seja seu freio que esteja desregulado, ou seja, muito freio traseiro. Aí tem duas opções, você pode tirar freio traseiro ou adicionar freio dianteiro. O que eu gosto de manter em termos de regulagem de endpoint do carro é eu sempre manter o máximo que eu posso ter no freio de endpoint e aí depois eu tiro o que eu quiser dentro do all rate. Então, para isso, deixa eu colocar umas rodas aqui e eu já volto para mostrar como é que eu faço essa regulagem. Então, voltamos agora com as rodas. Quais são os checks na programação de freio que eu gosto de fazer? Primeiro, de novo, verificar se o link está reto. Ele está reto. Colocar sempre, tanto no espaçamento das pastilhas de freio, como também nos retentores e também aqui no horn, sempre as mesmas medidas para ter certeza que ele está 50-50. Lembra que no endpoint, para início, eu já comecei com 30%, porque a gente vai precisar de pouquíssimo curso de freio para acionar o freio, tá? E aqui eu já reduzi para mais ou menos 20%. Por quê? Porque eu não gosto que quando eu começo a dar freio, digamos assim, no transmissor, eu não gosto que ele dê o tranco já tão cedo no freio. Eu gosto que ele tenha um espaçozinho inicial no freio. Então, ok. Aqui dá pra ver que eu começo a girar e ele não necessariamente vai engatar o freio de primeira. Ó. Ele engatou agora, começou a engatar agora. Larguei. Ainda começou a engatar agora. Se você quer ter um freio mais instantâneo, você pode mexer direto aqui nos batentes. Aqui eu tirei 2 voltas da posição original, que é flush, ou seja, rente aqui. Eu tirei 2 voltas de cada, tanto do traseiro como do dianteiro.
Ok, agora como é que eu vejo as diferenças do freio traseiro, se eu tenho as diferenças de mais freio traseiro ou mais freio na dianteira? Simples, eu pego essas duas, por exemplo, eu quero ver o freio dianteiro, eu aciono o freio no transmissor e vou girando o freio. Tenho uma tensão. Faço a mesma coisa com o freio traseiro. Para mim eles parecem ter mais ou menos a mesma, praticamente a mesma tensão. Talvez o dianteiro esteja um pouquinho menos, deve estar aqui talvez 50-50 ou no máximo 60-40, máximo, talvez até menos. Eu vou deixar o meu freio assim e vou depois para a pista fazer o ajuste fino. Quais são os ajustes finos que eu faço na pista? Obviamente, o meu carro vai ter que frear, então é uma coisa que a gente pode até fazer aqui depois. A gente vai fazer, eu vou gravar, que é um teste de rolagem de freio. Mas no off eu não gosto de ter os meus freios a ponto de eu perder frente, ou seja, eu tenho muito freio na dianteira ou muito freio total no carro, que é quando eu freio e o meu carro sai de frente, ou quando eu freio e o meu carro ele bloqueia as 4 rodas. Eu gosto sempre dele ter um pouco de tração, que ele esteja rolando. Então o meu freio ele não é um freio com nem muito curso e nem muito freio inicial. Eu tento deixar um freio mais progressivo, mais suave. Ok, agora vamos configurar a direção. A direção são 3 passos simples. Primeiro, o que a gente vai fazer é, obviamente, colocar a mesma distância nos 2 links do toy, conforme o manual, isso a gente já fez, na parte da montagem da suspensão e do sistema de direção. Aqui, agora, o segundo passo, a gente vai centralizar o Ackerman. Você pode ver que ele está levemente descentralizado aqui. A referência que você tem que pegar são os 2 parafusos do próprio Ackerman. Aqui eu estou mexendo no rádio para centralizar, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, em primeiro lugar, o subtrim do teu rádio. A gente vai pegar novamente o subtrim e a gente vai trimar, a gente vai mudar essa direção até o Ackerman ficar centralizado. Que é mais ou menos aqui. Tá, tudo bem, mas agora a gente vai ter que chegar num ponto que também o servo fique centrado, que agora ele já descentralizou. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar manualmente aumentar este link aqui agora, para fazer isso. Então, pode verificar que mesmo assim, ele estando descentralizado, o Ackerman descentralizou novamente. Então eu vou tirar o subtrim, desculpa, que eu dei antes. Vou recentralizar e pode ver que o meu servo agora também está centralizado, não só o meu Ackerman, que é o que a gente quer. Ótimo. Vou vir para a esquerda e direita. Ainda tanto o Ackerman quanto o meu servo ficam centrados. Show de bola, é isso que a gente quer. Ótimo. Agora a gente vai conseguir ter
o endpoint de uma forma correta. Vamos lá para o endpoint. Vou girar para um lado. Vou virar para o outro. Aqui eu vou diminuir bastante o IPA. Dá pra ver que eu ainda tenho um jogo aqui. Eu não cheguei no limite. Pronto, já deu pra ver que eu tenho agora os dois IPAs. Talvez um pouco mais. Direita. Pronto. Isso é com o carro sem nenhum load, que a gente chama, que basicamente é o esforço que o carro faz. Aqui a gente está novamente com o carro no chão. A gente pode ver que ainda tem bastante, tem um certo espaço. Só que já deu para verificar também que, por exemplo, ó, as minhas rodas já não estão tão bem com o toio. O ajuste que a gente fez no rádio modificou o nosso toio. E também o nosso Ackerman. Então a gente vai voltar no subtrim. Pronto, colocamos o nosso Ackerman no lugar. Mesmo assim, as minhas rodas estão levemente fechadas. O que eu vou fazer agora é pegar a minha chave e fechar o meu link para que o meu toy fique positivo e não negativo como ele está agora. Desculpa, estava abrindo, agora está fechando. O meu ponto de referência é exatamente o meu ângulo de balanço. Desse lado da mesma forma. Desculpa, estou abrindo, tenho que fechar. Então, do outro lado. Exatamente. Os dois estão iguais, o que é um bom sinal. Agora o que vai acontecer? A gente vai voltar. Vou voltar a colocar o carro no chão. Ó, mesmo passo a passo.
Primeiro o Ackerman. Está centralizado. Servo, centralizado. Agora a gente vai voltar no nosso endpoint. Vamos refazer o processo. Perfeito. Direita e esquerda, volto a neutralizar ao centro. Meu Ackerman está centralizado, meu servo está centralizado. E aparentemente meu carro já está andando reto. Então perfeito. O que mais eu vou fazer agora é de ajustes, tá? Vou rolar com o carro. Deixa eu tirar essa placa daqui. Vou fazer um leve teste com o freio do carro. Para ver como ele está. Como eu falei para vocês, eu não gosto de um freio que pegue já muito no início. Porque assim eu posso ser um pouco mais consistente. Tu vê que ele ainda está rolando. Ele está indo um pouco... Ele está engatando como eu quero, porém o freio total não está assim tanto quanto eu gostaria. Ou seja, eu preciso de mais freio total. Então eu vou no endpoint. Vou colocar aqui mais 5% de freio. Olha a diferença, ele não está nem mais rolando. Agora foi demais, então eu vou voltar aqui em 3%. Viu como ele ainda rola. Ó, um pouco menos do que da outra vez. É mais ou menos esse ajuste que eu quero. Acho que aqui já é uma boa base. A partir daqui, eu vou chegar na pista. Vou primeiro andar com o carro em linha reta. Se ele estiver trimado, eu já vou saber se ele vai tender um pouco para a esquerda ou da direita. E meu setup de direção vai estar finalizado. Quanto ao setup de motor, eu já sei que meu endpoint de motor está ok. Posso até abrir ele um pouco mais. Talvez uns 4, 5 cliques. O que eu vou fazer de ajuste de freio lá na pista é provavelmente dar um pouquinho mais de freio traseiro, mas isso vai depender do meu freio total. Agora, se eu quiser aumentar meu freio geral, eu vou vir direto aqui, tá? Eu não vou aumentar já no meu EPA, eu vou vir direto aqui para ele aumentar, na verdade, as pressões de cada disco. Aqui eu deixei eles zerados. Provavelmente eu vou dar um pouco mais de traseira, então eu vou girar esse batente aqui de trás. Então aqui eu já vou estar com um pouco mais, uma volta inteira a mais. E eu sempre vou fazendo de acordo com o que o carro pede. Se o carro frear e ele ficar muito arisco, pode ser que tu tenha muito freio no geral e principalmente muito freio na traseira. Se tu frear e o teu carro simplesmente sair de dianteira, pode ser que o teu freio esteja muito na tua dianteira ou muito no geral. Claro que vai ter outros ajustes que tu pode fazer no teu carro, se o teu carro sair de traseira ou de dianteira no início de uma curva, mas eu
em geral, é esse a reação do carro quando tu começa a prestar um pouco mais atenção nesse ajuste de freio. Lembrando que freio é uma coisa muito legal que o pessoal geralmente não utiliza, não gosta, por exemplo, de mexer em configurações, e é uma coisa que vai te ajudar bastante, não só a ter um carro mais dócil, mas principalmente depois em questão de consumo e velocidade, principalmente da metade para o final da curva, porque geralmente o pessoal acelera muito o carro e freia muito dentro na curva. Então acontece duas coisas: ou tu vai ter que ter muito freio para parar teu carro, e aí tu estressa ele, né? Ou tu acaba perdendo o ponto da freada e a tua tangência da curva acaba saindo errada. Então é uma coisa que eu sempre digo pro pessoal começar a experimentar. Leva um tempo até se acostumar e pode variar de acordo com o pneu que tu está utilizando, de acordo com a própria pista que tu está andando. Mas é uma coisa legal de tu começar a testar e ver com qual tipo de freio tu se adapta melhor. E principalmente cronometrar teu tempo de volta e ver quais são as diferenças no final da tua volta em termos de ajuste de freio. Certo, pessoal? Acho que de ajuste de rádio é isso. Eu não utilizo nenhum exponencial, porque eu gosto de ter sempre as minhas ações, o máximo que eu consigo ter de ajuste dentro do carro. Em alguns casos eu utilizo um pouquinho de exponencial no freio só, porque na direção eu gosto de ter a direção linear em todo o curso dela, e a mesma coisa no acelerador. Mas são raros os casos, talvez um ajuste muito fino, algum exponencial no freio é legal, justamente para ele não ficar tão agressivo no início do curso. E é isso. De resto, eu não costumo mexer em velocidade de servos, nem de retorno e nem de atuação dos servos, deixo sempre as mesmas velocidades. E enfim, é isso. Vocês podem ver que os meus servos são servos normais, comuns da MKS. A durabilidade deles é excelente. Eu já utilizo faz 3, 4 anos sem problema algum. Se tu tiver interesse em adquirir esses servos, tu pode clicar no link abaixo, ou tem os contatos para você conseguir adquirir seu servo MKS. Dúvidas, sugestões, sempre façam seus comentários, deem like nesse vídeo, compartilhem se você achou essa informação relevante, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.